Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cadê aquele abençoado do teclado? Cadê o irmão aqui do teclado? Vai lá, meu filho. Participa do galardão aí. Isso, deixa Deus usar você. Meus irmãos, como é bom estar aqui na nossa igreja mãe, na nossa sede. O pastor ontem esteve conosco lá na 316. O povo ficou muito feliz, viu, pastor? O povo gosta muito quando o senhor vai lá cultuar conosco, participando de maneira tão efetiva. Deus abençoe todos os servos de Deus que nos acompanham pelo sistema de comunicação, pelas plataformas digitais, para você que está espalhado por todo o Distrito Federal, para você que está espalhado pelo Estado brasileiro, para você que está em outras nações. Certamente Deus vai alcançar você com uma palavra nessa noite. Eu estou feliz, me sinto muito honrado com essa oportunidade de poder estar aqui colaborando, contribuindo com o reino de Deus aqui na nossa igreja mãe. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Deus é maravilhoso e fiel. O tema anual da nossa igreja, do nosso campo, é reconciliação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre reconciliação. O ministério da reconciliação. Quem encontrou a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, diga: eu vou para o céu. Maravilha, muita gente parece que não encontrou ainda, né? Os que ainda precisam encontrar, diga: escola dominical. Versículo 18 do capítulo 5 da segunda carta do apóstolo dos gentios. Versículo 18 e 19, serão dois versículos que nós iremos meditar hoje. Diz assim a palavra de Deus: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diga glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando o Senhor Deus. Meus irmãos, nós temos conhecimento de que o Jardim do Éden foi o palco da maior tragédia espiritual entre o homem e o seu Criador. O Jardim do Éden assistiu de perto, a olho nu, a queda do homem, o distanciamento do homem do seu Criador. Mas o Jardim do Éden também ouviu ecoar a voz daquele que prometeu para a humanidade, caída pelo ato de Adão e Eva, o maior resgate, a maior busca por este homem agora perdido. Portanto, o Jardim do Éden, ele foi o palco da queda, mas também do propósito de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo, através da morte vicária, substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. E eu gosto muito de ler as cartas do apóstolo Paulo, especialmente as cartas escritas à igreja de Corinto, uma igreja localizada na Grécia, porque tanto a primeira quanto a segunda carta do apóstolo Paulo são cartas que ligam profundamente a igreja a questões espirituais. É interessante como nas cartas de Paulo aos Coríntios, Paulo faz questão de mexer apenas com propósitos e assuntos ligados profundamente a questões espirituais no que tange a comunhão daquela igreja com o Senhor.
Quando eu olho para as cartas de Paulo, eu vejo ensinamentos profundos a respeito da intimidade do homem para com Deus. E quando eu olho para a segunda carta de Paulo, para quem não sabe, a história propõe que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. 2 delas se perderam e jamais foram encontradas. E supõe-se que esta segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, na verdade era a 4ª carta. Mas isso não importa, o que importa é o teor das mesmas, a profundidade, a teologia, a doutrina ensinada por Paulo nestas 2 cartas. E quando eu olho para este segundo livro, ou segundo tratado, ou segunda carta, ou a epístola, eu noto que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele de uma forma muito profunda, ele vai tratar a respeito da consolação. E é interessante que Paulo vai falar com um sentimento de quebrantamento sobre a consolação no capítulo 1, e ele vai explicar o porquê da consolação de Deus, e ele vai dizer que a consolação de Deus é para um fim específico, é para um propósito específico. E qual é, pastor? Paulo vai explicar e dizer que a consolação que ele opera na vida de um crente é para que este crente agora aprenda também a consolar outros. Ou seja, tudo aquilo que Deus compartilha de si mesmo para conosco é para que nós também compartilhemos com outras pessoas. Certamente tudo aquilo que Deus nos dá e tudo aquilo que Ele proporciona através de nós, Ele espera que um dia nós usemos da mesma qualidade daquilo que fez por nós e em nós, para que também possamos fazer em outras pessoas. Quando eu olho para o capítulo 2 e para o capítulo 3, eu encontro Paulo desistindo da tristeza que provocara no seu coração através dos ardis, das perseguições, das calúnias, das difamações. E eu vejo agora um apóstolo Paulo que nesses 2 capítulos, o 2 e o 3, ele tenta se expressar de maneira alegre àqueles irmãos que receberiam a sua carta ou o seu tratado. No capítulo 4, eu encontro Paulo defendendo, mostrando a genuidade do seu ministério. E vejo Paulo falando no capítulo 4 que ele não tem intenção de outra coisa no seu ministério a não ser pregar Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele não aceita misturas, que ele não aceita aquilo que não visa com a mensagem genuína do Evangelho que recebera de Cristo. Ele está dizendo para seus ouvintes que a sua intenção maior e única é pregar o Cristo que foi pendurado no madeiro, mas que ao 3º dia ressuscitou com poder e grande glória e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Enfim, chegamos no capítulo de número 5, tema este do nosso ano. E Paulo vai falar sobre um ministério pouco falado em nossas igrejas. Aliás, existem 2 ministérios contidos na Bíblia que nós pouco lembramos dele. Um deles é este, o ministério da reconciliação. O outro é o ministério da intercessão. Aquele que intercede exerce um ministério profundo e poderoso. No mundo espiritual, a intercessão vale muito mais, em muitas vezes, do que movimentos. No mundo espiritual, a intercessão pode mover barreiras, destruir fortalezas. A intenção da intercessão é fazer com que coisas no mundo espiritual transformem aqui no mundo físico coisas que não eram e passem a ser. Nós estamos aqui agora porque alguém está intercedendo. Nós estamos aqui agora porque um dia alguém intercedeu por nós. Mas Paulo vai tratar no capítulo 5 sobre esse ministério profundo e genuíno, que é o ministério da reconciliação. E estudando essas palavras, irmãos, eu pude notar que a reconciliação é uma pregação que precisa estar nos nossos púlpitos. A reconciliação é uma pregação que precisa estar nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração. Afinal de contas, esse é o papel maior da igreja na terra. A igreja não está aqui apenas para construir templos, para fazer orações bonitas, eloquentes, pregações inflamadas pelo Espírito Santo, mas a igreja está sobretudo para fazer o homem voltar ao Senhor através de uma genuína reconciliação promovida pelo Espírito Santo, através de uma vida cheia do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo é um canal de Deus para trazer o perdido pecador aos pés de um grande Salvador. Quando eu olho para essa temática sobre a reconciliação, eu noto que Paulo não foi de longe o primeiro pregador da reconciliação. Na verdade, o primeiro pregador da reconciliação foi o próprio Deus.
Quando nós olhamos para o capítulo da queda e também das promessas de Deus, o capítulo 3 do livro do início, o livro do Gênesis, eu vou ver Deus, quando agora busca o homem que todos os dias se relacionava com ele ao final do dia, na virada do dia, e este agora está escondido, está guardando a sua parte genital e seu corpo com figueiras ou folhas de figueiras, e agora Deus não o encontra no lugar sempre marcado. Então Deus grita do jardim e diz: Adão, aonde você está? De longe ele grita e diz: Deus, eu estou aqui. Parece que estou vendo o ecoar da voz de Deus no jardim, perguntando: por que que hoje você não está no lugar de sempre? Por que que hoje nós não vamos nos encontrar? É claro que Deus já sabia, na sua onisciência Deus já sabia da queda, do deslize do homem, mas Deus ecoa a sua voz no jardim e o homem responde e diz: estou aqui, Senhor, não quero me apresentar ao Senhor porque estou nu. Deus grita e brada e pergunta aos ouvidos de Adão e diz: mas quem te mostrou que estás nu? Quem te disse isso? Porventura ou por acaso você comeu do fruto que eu havia proibido que você não tocasse? Irmãos, é interessante que às vezes lemos a palavra de Deus e algumas coisas nos interrogam dentro do nosso ser. Uma delas é: por que que Deus plantou uma árvore que Ele não queria que o homem tocasse logo no meio do jardim? Pastor, por muitas vezes eu questionei a mim mesmo, querendo entender por que que Deus não plantou essa árvore lá no final do jardim, num lugar aonde Adão não passasse todos os dias. Por que que Deus não colocou essa árvore proibida fora do jardim, fora dos termos do jardim, fora da área geográfica do jardim? A Bíblia diz que Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim e diz ao homem: não toque nela, porque no dia em que você tocar e comer do seu fruto, certamente você vai morrer. Mas neste dia, no capítulo 3, quando Deus ecoa a sua voz, Ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe que Adão caiu, que Adão pecou, que Adão transgrediu, que Adão desobedeceu. Então Deus pergunta e diz: tocastes na árvore do conhecimento do bem e do mal? Comestes do fruto que eu disse: não toques, porque certamente morrerás? Adão disse: Senhor, na verdade foi a esposa que o Senhor me deu. Ela me induziu, ela me atraiu, ela me convidou e eu não pude recusar. E então eu fui lá e comi juntamente com ela, participei realmente do fruto. Quando Deus olha para a esposa de Adão, ela olha para o lado e diz: Senhor, na verdade a culpa é da serpente, ela me induziu. Eu falei para ela que o Senhor havia nos proibido de tocar no fruto, porque certamente morreríamos, mas ela disse que não, que o Senhor não estava falando verdade, que nós não morreríamos, porque na verdade no teu íntimo o Senhor estava com ciúme de nós, e não queria que nós alcançássemos aquilo que o Senhor tem, que é o conhecimento do que é certo, do que é errado. No capítulo 3, é o conhecido como o capítulo das sentenças de Deus. Deus então vai começar pela própria serpente e vai dizer: todos os dias da tua vida, da tua existência, irás rastejar sobre o teu ventre, pó comerás, e eu porei inimizade entre tu e a semente da mulher. Olhou para Adão e disse: a partir de agora, Adão, você vai sofrer um pouco, você vai plantar e vai ter que colher. Sabe aquela fumaça de água que eu faço descer e faço brotar do chão e faço as plantas brotarem? Eu estou cortando agora. A partir de hoje, você vai plantar e vai esperar que o tempo dê o crescimento, e com o suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Olha para a mulher e diz: darás com muitas dores luz a filhos, e o teu desejo não será mais para ti, mas será para o teu marido. É o capítulo da sentença. Se terminasse por aí, então nós não estaríamos aqui, pastores. Se terminasse por aí, a serpente estaria sentenciada por toda a eternidade ou existência. O homem trabalharia todos os dias para comer com o suor do seu rosto o seu pão, e a mulher daria luz a filhos. Se terminasse por aí. Mas no mesmo capítulo 3, no versículo 5 ou 15, melhor dizendo, eu vejo Deus profetizando a reconciliação. Porque Deus vai olhar outra vez para a serpente e vai dizer: nascerá um da semente da mulher, este vai ferir tua cabeça, vai pisar sobre a tua cabeça. Deus estava dizendo: haverá um tempo de reconciliação. O homem não estará caído para sempre, o homem outra vez voltará
alegrar, a me servir. Sabe por que eu me alegro? Porque a profecia dada por Deus no início da história está se cumprindo nas nossas vidas no século 21. Nós estamos aqui reconciliados com Deus e numa expectativa maior do que as expectativas dos que estão lá fora. Quando tudo isto passar, as eternidades abrirão as suas portas, nós as entraremos e nunca mais sairemos de lá. A Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Oh glória, oh glória. E é interessante que quando nós lemos o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, eu encontro algumas verdades profundas nesse texto. A primeira delas é que a intenção da reconciliação, ela parte do próprio Deus. Não é o homem que busca a reconciliação, até porque a situação do homem é uma situação de queda. O homem está paralisado, o homem está preso, algemas e correntes espirituais prendem seus pés e mãos. O homem não tem direito de falar, o homem não tem direito de dialogar com o seu Deus. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 3 e no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão se estendeu por todas as eras e gerações, e todos aqueles que nasceram e ainda nascerão carregam consigo a sentença do pecado. Paulo disse que ninguém escapou, nem grandes, nem pequenos, nem doutos, nem sábios, nem importantes ou desconhecidos. Paulo disse que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas quando eu olho a mesma carta de Paulo aos Romanos no capítulo 6 e no versículo 23, eu vejo Paulo destilando pelo Espírito um alento para as nossas almas, pastores, porque ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! O dom gratuito de Deus que viria, desceria, palmilharia por esta baixa terra e produziria a reconciliação através da sua morte vicária na cruz. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Paulo está categoricamente nos afirmando que aquele que foi ferido, aquele que foi machucado, aquele que foi traído, aquele que foi abandonado, ele está estendendo a mão ao que o traiu, ao que o machucou, ao que o feriu. É Deus olhando para o homem e, ao invés de o abandonar, de o retrair, de o hostilizar, a preferência de Deus não é hostilizar, a preferência de Deus não é lançar fora, a preferência de Deus não é abandonar, a preferência de Deus é reconciliar este homem caído consigo mesmo. Aleluia! Quando Paulo escreve esta carta, eu descubro uma outra verdade espiritual. É que Deus quis reconciliar o homem consigo. Amados, entenda esta verdade profunda. Não é Deus que se reconcilia com o homem, é o homem que se reconcilia com Deus, através de um desejo, de um ato, de uma atitude do próprio Deus. Paulo disse que Deus reconciliou o mundo consigo através de Cristo. E é interessante que a expressão mundo na Bíblia tem pelo menos 3 sentidos. Às vezes, a Bíblia fala de mundo como sendo um lugar de hostilidade. A Bíblia fala de mundo como sendo cosmos. Por exemplo, o salmista diz que o Senhor do céu olha a terra, olha o mundo, cosmos, lugar da nossa habitação, e consegue de lá contemplar e ver a olho nu, como numa luneta, cada um dos moradores da terra. Não somente isso, Deus consegue ver os nossos corações que pulsam dentro de nós.
Não somente isso, é Ele que envia o oxigênio para oxigenar o nosso cérebro e então raciocinarmos e nos mantermos acordados. Mas a Bíblia também fala de mundo como sistema, por isso ele disse: o mundo jaz no maligno, é um sistema operacional, gerenciado por Satanás, o inimigo eterno das nossas almas. Mas a Bíblia também fala de mundo como pessoas. João disse que Deus amou o mundo, pessoas, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho para esse texto, irmãos, ele tem uma profundidade tão grande. 2 versículos nos imprimem uma percepção tão profunda a respeito de Deus. Porque Paulo vai dizer que o Senhor Deus nos reconciliou com Cristo. Paulo vai mais enfaticamente dizer que Deus estava em Cristo nos reconciliando com o mundo. Pastores, me chamou a atenção, o Espírito Santo falou muito sutilmente no meu ouvido e me explicou uma verdade espiritual desse texto. É que quando Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo, o Espírito Santo me fez entender que o Senhor nos amou antes da morte de Cristo na cruz. Espera aí, pastor, como assim? Não foi a morte de Jesus na cruz, não foi a cruz do Calvário que Deus olhando nos amou, não foi. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus nos amou antes da morte de Jesus. Isso é inexplicável, isso é incompreensível a uma mente pequena como a nossa, limitada como a nossa. Como entender isto? Quanto tempo imaginávamos que Cristo, expirando na cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Quantas vezes nós imaginamos foi a voz embargada, foi a dor do dilacerar do corpo de Jesus, que fez Deus olhar para esta humanidade perdida e irreconciliável e dizer: não, pela morte do meu filho, pelo gemido do meu filho, pela ovelha muda que meu filho se transformou, então eu vou amar o homem negativo. A morte de Jesus e a cruz não foi o motivo do amor de Deus, foi o resultado do amor de Deus. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5 e versículo 8, para entendermos melhor. Ele disse que o Senhor Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Como entender isto? João, na sua profundidade, recita o que nós chamamos, nós assembleianos, de texto áureo da Bíblia. Nós assembleianos, eu ouvia meu pastor, João Batista Brito de Melo, meu primeiro pastor, 1,5 metro de altura, não sabia ler nem escrever, mas pensa num homem cheio de unção. E ele gostava de, aos domingos à noite, nos cultos evangelísticos, ele dizia: vamos ler o texto áureo da Bíblia. Aí nós já sabíamos, pastor, João 3,16, texto áureo da Bíblia. Aí ele começava a ler com aquela voz trêmula, muito contida e cheia de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a sequência das coisas, olha a sequência dos eventos. Primeiro Deus nos amou, primeiro Deus escolheu nos amar. Ao invés do repúdio e do abandono, Ele escolheu nos amar. E porque nos amou, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Como explicar isso? Como explicar um Deus ferido? Porque quando Adão escolheu no Éden provar do fruto proibido, ele estava dizendo: Deus, eu viro as costas para os teus conselhos. Deus, eu prefiro não acreditar no que o Senhor falou. Quando Adão escolhe com sua esposa o fruto proibido, ele está dizendo: eu prefiro as minhas vontades pessoais, eu rejeito a tua vontade,
Eu rejeito os teus conselhos e fico com a vontade que eu tenho, e a minha vontade de provar do fruto e ter o conhecimento que o Senhor tem. Deus ficou ferido. A decisão de Adão em provar do fruto proibido não lhe trouxe apenas consequências pessoais, mas feriu o coração de Deus. E não há nada pior, não há nada pior e mais doloroso do que a ingratidão. Se existe algo que nos machuca por dentro, nos sangua, fere nosso ser, nossa alma, é a ingratidão. É incompreensível a gratidão. É inaceitável a ingratidão. Todos os dias, imagine isso comigo, todos os dias, Deus descia do alto para se relacionar com o homem. Adão teve o privilégio de ouvir todos os dias a voz de Deus gritando pelo seu nome: Adão, cheguei. Deus deixava serafins, querubins, anjos de guerra, anjos no céu, para se relacionar com o homem, todos os dias. A Bíblia diz que ele fazia subir um vapor da terra e irrigava as plantações. Adão não tinha o trabalho de nada. O favor de Deus estava constantemente ao seu lado. Em contrapartida, Adão diz: eu prefiro as minhas vontades, eu prefiro os meus desejos. E ele fere o coração de Deus. Por isso João, ele não consegue. Eu imagino João tentando de alguma forma, buscando na sua mente, sabendo que é insuficientemente capaz de reproduzir uma expressão que explicasse isso, e não conseguindo, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há profundidade para se explicar o amor de Deus, não há altitude, não há largura que se explique o amor de Deus. E João diz: eu não vou tentar explicar, mas Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que doou o seu Filho unigênito. Paulo está dizendo que Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas Paulo vai terminar estas expressões tão profundas dizendo assim: a morte vicária, substituta, na cruz do Calvário, o gemido, o derramar do sangue, a coroa de espinhos, a fronte ensanguentada, o sangue que se misturava às lágrimas quentes, o corpo dilacerado. E Flávio Joséfo, o mais conhecido e famoso historiador cristão, diz que não havia no corpo de Jesus, depois que ele sai do tronco em direção ao Calvário, não havia mais do que 2 centímetros no corpo de Jesus que não houvessem sido dilacerado pelo azorrague romano. Deus reconciliou o homem através dessa morte dolorosa, pacata, cruel e dolorosa. Mas Paulo vai muito mais além. Paulo quer dar uma consciência à igreja de Corinto. E através de seus escritos ele quer nos dar também uma consciência. A consciência de que agora, no lugar em que estávamos, não estamos mais o sacrifício vicário, a morte dolorosa, o sangue derramado, a fronte ensanguentada, o lado traspassado, surtiu um efeito maravilhoso. Pastor, eu já sei. A morte dolorosa, o sangue derramado, a cruz, as dores dos cravos que traspassaram as mãos de Jesus, o cravo maior que traspassou os 2 pés de Jesus, os bofetes no rosto, o rosto cheio de hematomas de maneira tal que Isaías, na sua visão transcendental, não consegue ver um rosto normal. E ele vai ter que dizer que, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O rosto de Jesus estava deformado pelos bofetes. Já sei, pastor, essa morte dolorosa nos reconciliou, é verdade. Mas muito mais do que isso, muito mais do que uma reconciliação, muito mais do que um direito ao céu, muito mais do que um direito de uma eternidade com Cristo.
aonde a própria Bíblia diz através de João, no livro do Apocalipse, o livro das Revelações, que Ele nos convidará a assentar com Ele no seu trono. Muito mais do que isso. O que pode ser melhor do que isso? O que pode ser mais profundo do que isto? O que pode ser maior do que isto? É que quando Cristo nos reconciliou na sua morte, Ele não nos tirou do mundo. Se Cristo tivesse nos arrebatado logo em seguida da sua ressurreição, então o maior triunfo de sua morte teria sido a reconciliação do homem com Deus. Mas nós ainda estamos aqui. E o que promoveu, além da reconciliação, pastor, promoveu um dom, um chamado maior. Todos nós, quando da reconciliação, recebemos de Deus uma chamada e um ministério. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação. Pastor, não entendi. Vai entender agora. O propósito da cruz nos deu a capacidade e o poder de sermos emissários do Evangelho de Cristo Jesus, para assim como nós fomos resgatados das trevas, também buscarmos outros que ainda lá estão. Paulo disse que nós recebemos o ministério da reconciliação. Pastor, explica melhor. Paulo está dizendo, uma vez reconciliados, vocês agora são os condutores para os perdidos também se reconciliarem com Deus. Paulo está dizendo, além de reconciliados, vocês são transporte de Deus para levar o perdido, agora transformado e reconciliado para a eternidade, para onde vocês estão indo. Paulo está dizendo, o efeito da reconciliação não me tornou um egoísta reconciliado, mas me transformou em um transportador da reconciliação de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Vamos mais fundo. Paulo está dizendo que a igreja reconciliada, ela tem o dever, não é a opção, ela tem o dever de reconciliar outros também com Deus. Paulo está dizendo, o efeito da reconciliação não pode ser apenas exclusivamente seu. O efeito da reconciliação de Deus tem que produzir em você um efeito a você fazer outros chegarem-se a Deus através do mesmo amor, da mesma graça, da mesma reconciliação, do mesmo poder de perdoar pecados. Paulo está dizendo, a morte de Jesus, a morte dolorosa dele, fez de nós emissários de uma grande reconciliação. Aleluia, aleluia. Eu acho interessante que quando Paulo escreve essas cartas, Paulo ele não deixa se atrelar a elas nada que fuja de questões verdadeiramente necessárias para uma vida cristã sadia e de uma intimidade profunda com Deus. Ora Paulo exorta, ora Paulo censura, ora ele encoraja, ora ele corrige, ora ele consola, mas no final ele diz, vocês carregam em vocês, não é sobre vocês, é em vocês um poderoso ministério. Um ministério capaz de despovoar o inferno e povoar o céu. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, as pessoas irreconciliáveis podem tornar-se reconciliáveis, porque você é o condutor desta reconciliação. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei testificar, eu nunca fiz curso teológico, eu não tenho entendimento bíblico. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus chamou os discípulos para uma conversa em particular, e eu encerro, de repente eu já tenho 5 minutos ainda. E Jesus conscientizou os discípulos sobre uma verdade espiritual que eles não estavam entendendo ainda. Os discípulos andavam ao lado de Jesus, e certamente nos seus corações e em suas mentes eles imaginavam, meu Deus, como é bom assistir esses milagres. Meu Deus, como é bom ver o paralítico levantar. Como é bom ver o cego voltar a enxergar.
Como é bom, no caso de João, capítulo 9, um cego que nunca havia enxergado, de repente enxergar. E trazer espanto aos que agora o veem enxergando. Quem sabe os discípulos matutavam consigo na hora de dormir e diziam: já pensou quando ele não estiver mais conosco? Já pensou se é verdade o que ele diz, que um dia vai morrer numa cruz, pendurado, ensanguentado, e vai subir de volta para o céu? Já pensou se tudo isso for verdade? Porque eles duvidaram até o último momento. Faltando 2 dias para Jesus ser crucificado, ele tece no assunto, ele diz: Senhor, vais mesmo nos deixar? Por que o Senhor não pede ajuda do céu para te livrar? E ele vai ter que repreender e dizer: para trás de mim, Satanás, o propósito será cumprido. Na mente e no coração dos discípulos, eles eram meros espectadores. Muitos se consideram espectadores, muitos se consideram ouvintes. Os discípulos não pensavam diferente. Mas um dia Jesus chama eles para uma reunião e diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são, não serão, eu ainda estou aqui, mas vocês já são sal da terra e luz do mundo. Jesus disse: vocês já têm, eu já entreguei a vocês. Aleluia. Vocês já possuem. Vocês precisam exercer aquilo que vocês já são e já têm. O Espírito Santo está falando com alguém nessa noite, dizendo: você já possui o ministério da reconciliação. Já está em você. Já está em você esse ministério. Jesus olhou para os discípulos, que ainda não estavam entendendo, e disse: vocês me veem curando enfermos e acham que isso é muita coisa. Vocês me veem levantando o paralítico e acham isso muita coisa. Vocês me veem multiplicando peixes e pães e vocês acham isso muita coisa. Vocês me escutam pregar e ficam perplexos e acham isso muita coisa. Vocês me veem levantando mortos e acham isso muita coisa. E eles estão perplexos, atentos, olhando para Jesus. Jesus aponta o dedo para eles e diz: mas eu digo que vocês farão obras maiores do que estas que vocês me veem fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Em vocês está a confiança do Pai. Vocês têm algo que o Pai confiou. E o que é? O ministério da reconciliação. Anjos desejaram, mas Deus disse: não, eu quero usar alguém que sofreu para entender o que os outros estão sofrendo, porque só quem evangeliza é quem já esteve do lado de lá. Só quem ganha almas é alguém que já sentiu o frio das noites noturnas. Só quem ganha almas é quem já esteve lá embaixo, na escuridão. Mas um dia ele olhou para a escuridão, estávamos lá acuados, encorrentados, ninguém nos visitava, ninguém nos via. Ele nos viu na escuridão, estendeu sua mão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Só quem já esteve em trevas quer buscar quem está em trevas. Só quem já esteve acorrentado tem interesse por desacorrentar alguém. Por isso que os anjos disseram: deixa a gente pregar. E Deus disse: vocês nunca sentiram dor, vocês nunca tiveram na obscuridade. Quando eu criei vocês, já coloquei na luminosidade. Vocês estão aqui me dando glória, louvores e aleluia. E é para isso que vocês foram criados. Eu vou tirar alguém de lá e fazer eles buscarem outros lá. Paulo está dizendo: a igreja de Corinto, ela já tem o maior dom que alguém pode possuir. Pastor, de profetizar? Não. É da palavra da ciência? Não. É o dom do discernimento? Não. É o dom de curar enfermos? Não. Qual é o maior ministério que Deus deu à sua igreja? O ministério da reconciliação. Porque no céu nós não vamos mais pregar. No céu nós não vamos mais evangelizar. Mas nós precisamos levar daqui o máximo que pudermos para completarem as fileiras.
em um só coro, em uma só voz, adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou entregar faltando 10 segundos. É seu, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe.